Voltamos com o segundo com TCC e sétima JTCC. Já vamos agora para a próxima atividade do nosso evento, que é o simpósio Sensibilidade e Diversidade Sociocultural em Psicoterapia. E as nossas convidadas já estão online conosco, mas quem vai apresentá-las a vocês é a coordenadora desse simpósio, que é psicóloga, coordenadora do Núcleo de Disfunções Sexuais do IPUB da Universidade Federal do Rio de Janeiro, terapeuta de TCC, certificada aí pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e eu estou falando da professora Aline Sardinha. Boa noite, professora Aline. Boa noite a todo mundo, boa noite, Débora, boa noite a todo mundo que está assistindo. É um prazer imenso estar aqui falando nesse evento maravilhoso, eu venho assistindo o evento aí, né, aprendendo muito com os nossos palestrantes, então quero agradecer aqui pela possibilidade da gente estar falando desse tema tão importante para essa audiência tão diversa, tão grande. Então, fico muito, muito feliz de estar podendo coordenar esse simpósio, onde a gente vai trazer um tema ainda muito pouco explorado dentro das terapias cognitivo-comportamentais, na verdade, dentro das psicoterapias de forma geral, né? Então, é uma honra imensa estar aqui sendo parte desse grupo com essas mulheres super poderosas que vocês vão conhecer, né? Falando de temas importantíssimos que fazem com que a gente pense, como a Bia disse ontem, fora da caixa, né? Que a gente possa pensar fora da caixa dos processos universalistas, da ideia da psicoterapia. Franci Rose mesmo, né? Tá. Apenas do ponto de vista individual. Então, eu tenho o prazer de apresentar a nossa primeira palestrante de hoje, que é a professora Franci Rose Campos Barbosa. Ela é antropóloga, docente associada do Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto. Ela é pós-doutora pela Universidade de Oxford e coordenadora do Grácias, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, e bolsista de produtividade CNPq. Então, eu vou passar a palavra para a Franci. Então, boa noite a todas, a todos. Queria começar agradecendo muito a Carmen Bia pelo convite, parabenizar todas as organizadoras, organizadores, organizadoros, né, deste evento maravilhoso. E eu fiz uma estratégia aqui que de vez em quando eu faço, que é abrir mão das imagens, né, do PowerPoint e ler um texto, né? Eu fiquei pensando muito no desafio que a Bia me trouxe, e a partir desse desafio que eu vou compartilhar mais questões com vocês do que respostas, né? Então, a minha comunicação, virou uma comunicação, viu, gente? Chama Descolonializando o Olhar de Psicólogo, Psicóloga, Psicólogue, né? E aí eu começo. Há mais de 2 décadas venho dialogando com alunas e alunos de psicologia sobre questões que envolvem raça, classe e gênero. Nos últimos anos, isso tem se intensificado com a necessidade urgente de ações afirmativas em espaços de branquitude, masculinidade e de heteronormatividade, que em muitos casos são atravessados por questões de classe, religiosidade / espiritualidade. Pergunta-se: que escuta se faz de sujeitos marcados pela diferença? Que contribuições o debate descolonial pode trazer para uma escuta diversa implicada nos sentidos atribuídos pelos sujeitos e suas formas de pertença? De que modo os marcadores sociais da diferença são revisitados quando se pensa em uma psicologia decolonial? Mais do que responder a essas questões, essa comunicação pretende problematizar o fazer do psicólogo, da psicóloga, né? Diante da diversidade que nos cerca, considerando os silenciamentos e as invisibilidades ocorridas neste campo, né? Para participar desse simpósio com o tema sensibilidade e diversidade sociocultural, é importante dizer que, como antropóloga de formação, e há 20 anos, né, como eu disse, lecionando em curso de psicologia, e há 11 anos em curso de pedagogia, sinto-me honrada em falar de temas que me são muito caros, a decolonialidade e, por conseguinte, sobre a diferença. E mais que isso, sobre os marcadores sociais da diferença. A discussão raça, classe e gênero se faz necessária em curso de psicologia que durante muito tempo, ou melhor dizendo, até hoje se manteve branca, feminina e de classes abastadas, classe médias.
Quando olhamos para o nosso pequeno universo particular, que é a Universidade de São Paulo. O problema, entre aspas, o problema, né, da branquitude nos cursos de psicologia não advém da área, mas do contexto da universidade, que é, sobretudo, um espaço elitizado, que até 2014 possuía menos de 30% dos alunos provenientes de escolas públicas, adotando a política de cotas PPI, vagas destinadas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, apenas em 2018, segundo o Jornal da USP. Além de termos hoje, mais ou menos, 15% de estudantes negros, em torno de 2% de docentes negros. Se formos cruzar os dados, algo que não tenho tempo a fazer neste momento, vamos chegar à conclusão que a base da pirâmide socioeconômica é formada por pessoas negras. No entanto, o acesso à universidade pública ainda é um gargalo importante. Se há dificuldade expressa de acesso aos negros, negras e negros, o que dizer de pessoas com deficiência, pessoas trans, indígenas? A esses cabe o lugar de objeto de pesquisa, mas não de colegas de profissão. Na antropologia, aprendemos com Franz Boas que o olho que vê é o olho da tradição. E a tradição que vemos e permeia nosso cotidiano universitário, infelizmente, não cabe outras pessoas, outras diferenças. O exercício da desconstrução tem que ser diária, semanal, semestral, anual. Nos últimos anos, venho pautando em trazer discussões afinadas não só com o norte, não com o norte global ou com o mundo europeu, mas, sobretudo, trazendo discussões de mulheres pesquisadoras que não fazem parte do nosso universo de leituras etno-europeias. Se vamos ler o mundo, comecemos pelos olhos de Patricia Collins, que escreveu sobre feminismo negro, e pelos olhos de Vina Das, que destrincha para nós o sofrimento social do cotidiano ordinário de pessoas indianas, que se pauta na filosofia e na mitologia indiana. Eu pergunto, que mitologia vocês conhecem além da grega? Na pedagogia, onde também leciono, nossa chave tem sido a Lei 10.639, que fala sobre o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil. É sobre isso que vai tratar a tese de Raquel Batista Rua. E os textos que falam sobre sexualidade e religião nas escolas, texto de Berenice Bento. Na escola, o texto dela, na escola se aprende que a diferença faz a diferença. E a Berenice escreve, pessoas transexuais e travestis são expulsas de casa, não conseguem estudar, não conseguem emprego, são excluídas de todos os campos sociais, entram na justiça para solicitar a mudança do nome e do sexo. Enfim, um conjunto de instituições sociais é posto em ação toda vez que alguém afirma, não me reconheço nesse corpo, não me identifico com o gênero imposto, quero uma cirurgia corretiva do meu sexo, não suporto esses seios que me aprisionam ao destino materno, quero mudar minha identidade civil. Essas anunciações, diz Berenice, reverberam nas instituições como sentenças proferidas por uma pessoa transtornada, sem condições de significar suas dores. Esses textos promovem a revolução em sala de aula, quando eu trago, os alunos passam a falar de suas vivências e seus pertencimentos. Sabemos que a mulher negra, por exemplo, é a base da pirâmide quando se trata de violências sofridas, mas ela é associada como fortaleza, como aquela que suporta a dor, como se alguém dissesse ao seu ouvido, aguenta, porque sua raça é forte. Mulheres negras, para alguns, não têm dores, são insensíveis. Mulheres indianas não têm marcas, porque suas marcas não são vistas, não são percebidas. A roupa, o cobriço, até mesmo a religiosidade, chama a atenção. Quando pensamos sobre a Lei 10.639, sobre ensino de África e religiões afro-brasileiras, em um país no qual terreiros de candomblé são queimados, sabemos que a intolerância religiosa afeta e muito o emocional dessas pessoas. Pessoas trans não vivem nesse país com segurança. Em média, se morre aos 35 anos. Em pesquisa a ser publicada em breve pelo Gracias, o grupo que eu coordeno, o primeiro relatório de islamofobia no Brasil, é gritante a quantidade de mulheres muçulmanas que já sofreram agressões físicas, psicológicas, morais, apenas por usar o hijab, né, o lenço, que hijab é o que eu estou usando. Além de todos os estereótipos atrelados a homens e mulheres muçulmanas, associação com o terrorismo, opressão, como se todos representassem esse estigma marcado em suas faces. Como cuidar da dor do outro? Se a dor do outro não é a minha dor, se a minha cor de pele nunca saberá
se a minha cor de pele nunca saberá o que passa uma pessoa que sofre racismo? Como atender pessoas apenas com uma escuta marcada pelo registro etnocêntrico de homens brancos heteronormativos? Como compreender que o véu que me racializa não apaga meu pensamento? O mundo em que vivemos é o mundo da mudança, da transformação. Os conflitos políticos marcaram o século XX e se estendem para o século XXI. As mazelas do migrante que sai do seu país sem desejar sair é marcado pela violência e dor. Em palestra à Câmara de Vereadores em São Paulo, eu falei do corpo feminino, marcado pela violência desde a saída da Síria a adentrar outros países. Os estupros pelo meio do caminho, o vender-se por comida, abrigo, atendimento aos filhos. Ao final, a vereadora me diz: eu ainda me sinto constrangida quando vejo uma mulher muçulmana na rua. A pessoa nem percebe que diante dela tem uma mulher muçulmana. E ela está dizendo que se sente constrangida. São essas violências que racializam as pessoas, as excluem dos espaços da convivência. Recentemente, a guerra na Ucrânia chamou a atenção e trouxe um pesar aos pilares dos direitos humanos. Mas também, recentemente, uma atividade da CRINT, pelo Dia da África, que infelizmente não teve adesão do campus, embora sendo realizado em um horário ao final do dia, que poderia outras pessoas participar, um aluno da USP, de origem congolesa, contou que seu país vive guerra civil há décadas e nunca viu estampada essa realidade. Ele, estudante de Direito da USP, traz marcada a sua dor silenciada pela imprensa, pela academia, pelos saberes hegemônicos. Nossas dores, senhoras e senhores, escolhe por quem doer. Quando falamos de currículo acadêmico, projeto pedagógico, é preciso entender que se trata de algo político. Há mais ou menos um ano, participei de uma banca da Cláudia, orientanda da Carmen Bia, que fez um levantamento importante sobre questões de mulheres para um recorte preciso em TCC. Sua monografia demonstra a importância de um novo tempo na formação de psicólogos, psicólogas e psicólogos. Do mesmo modo que o texto de uma ex-orientanda PUB, Isabela Macedo, quando essa escreve sobre, abre parênteses, reflexões de uma eminente psicóloga, por uma formação em psicologia atenta à decolonialidade, fecha aspas. Texto que pode ser encontrado no nosso livro recém-lançado. Macedo escreve: Assim, o treinamento multicultural em psicoterapia não deve servir apenas para que o psicoterapeuta, entre aspas, privilegiado, aprenda a ser sensível a um paciente racializado ou vulnerável, mas deve também servir para ajudar a desmantelar as opressões que incidem sobre esse paciente. É preciso pensar em como a branquitude está engajada na perpetuação de situações de racismo, por exemplo, e não apenas tratar de suas vítimas, mas buscar mudanças nos agressores. Programas universitários que não sejam engajados com essas perspectivas estão perpetuando pensamentos de neutralidade científica, entre aspas, né? Ainda que não de forma intencional, né? Ela cita o Bartoli e outros, né? Tomás, né, citado pela Isabela Macedo, fala: apresenta que o indivíduo colonizado está em um constante processo de desfazer os danos psicológicos causados pela colonização. Esses danos do passado colonial são profundos e afetam histórias pessoais atuais dos pacientes nessa condição, pois histórias de discriminação ou estereótipos podem ser passados de geração em geração. Esse processo não é necessariamente um processo consciente ou ativo, sendo que experiências não elaboradas podem se manifestar de formas diversas, não apenas através de narrativas linguísticas. Por exemplo, a colonização, o racismo, a escravidão, são fatos que devem ser considerados na avaliação e ou tratamento de indivíduos de famílias negras e indígenas. Assim como esse tratamento não deve ser desconsiderar práticas intergeracionais de cuidado e cura, incluindo crenças religiosas e culturais, né? Fecha aspas, que é o texto da Isabela. Todo esse texto também está permeado de Inácio Martim Baró, espanhol que vai trabalhar e investigar em El Salvador, propõe a psicologia da libertação. Como Paulo Freire está para a educação, Martim Baró está para a psicologia social. Propôs que a psicologia estabeleça uma estreita relação com as condições sociais e históricas do território onde se desenvolve, e da mesma forma como as aspirações das pessoas ali residem. Ele conheceu uma psicologia crítica comprometida com diferentes projetos de sociedades alternativas. Ele acredita que a saúde mental pode ser influenciada por reações anormais a situações normais. Para ele, há 4 acontecimentos históricos que devem ser analisados para se compreender as especificidades e o nascimento da psicologia social, assim como nas ciências sociais.
em seu sentido moderno, maior consciência sobre as diferenças entre grupos humanos, concepção secularizada do ser humano, revolução industrial, desenvolvimento de uma nova metodologia, né? Ele diz. Aí, lendo algumas coisas por aí, li uma frase que ficou na minha cabeça, do Martin Baró, que ele fala: o conhecimento psicológico deve ser colocado a serviço de uma sociedade na qual o bem-estar dos menos não se baseie no desconforto dos mais, na qual a realização de uns não requeira a negação de outros, na qual o interesse de poucos não exija a desumanização. Seguindo, né? O silenciamento de determinadas literaturas do nosso campo de formação é o que Boaventura de Souza Santos chamou de epistemicídio. O autor argumentava sobre uma produção do conhecimento científico foi construída de acordo com um único modelo epistemológico. Souza Santos definiu o epistemicídio da seguinte forma, entre aspas: a destruição de algumas formas de saber locais, a inferiorização de outros, desperdiçando-se em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectivas presentes na diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por elas protagonizadas. Fecha aspas. E aí ele segue, mas o epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio, porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam ameaçar a expansão capitalista, tanto no espaço periférico, extra-europeu e extra-norte-americano do sistema mundial, como no espaço central europeu e norte-americano, contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral, étnicas, religiosas, sexuais, né? Para se encaminhar à finalização dessa apresentação, que mais trago indagações que respostas, quero compartilhar a angústia do psicólogo Lucas Veiga, que logo percebeu na sua formação acadêmica que não era suficiente para atendimento e acolhimento a jovens negros de periferia. O epistemicídio de autores como Virginia Bicudo, Franz Fanon, nos cursos de psicologia, deixam psicólogos ainda mais distantes dessas abordagens e formas de pensamento. E embora 55% da população do Brasil seja formada de negros e pardos, esse ainda não é o reflexo no campo da psicologia. Se autores negros são ignorados na grade curricular, provoca-se o que Souza Santos chamou de epistemicídio. O projeto decolonial da ciência não é aquela que joga as teorias fora, né? Não se joga os autores que lemos, mas aquelas que insere a falta, a ausência, o silenciado. Populações ameríndias, negras periféricas, PCDs e pessoas trans precisam adentrar à universidade, seja por meio de vestibulares, seja por ações afirmativas. Sem esse processo de inclusão e inserção de saberes, continuaremos colonizadores do saber e da prática psicoterápica. Os saberes não tradicionais precisam adentrar à universidade e compor uma outra leitura, seja do sofrimento, seja da redução de danos. Falar de psicologia preta e outras é um ato de coragem contra a exclusão social e intelectual de pessoas, que são, sobretudo, também produtoras do conhecimento. Finalizo com Geertz, autor da antropologia, que diz que tranquilizar é a tarefa dos outros, a nossa é inquietar. Olha, travei, né, gente? Muito obrigada, Franci. Muito bom te ouvir, né? Assim, as pessoas me ouvem? Tô? Muito bom te ouvir. Recebi aqui muitos prints, assim, das pessoas dizendo: nossa, que coisa incrível. Meu WhatsApp ficou aqui pipocando, assim, das pessoas dizendo que coisa muito legal, né? As pessoas gostando muito da tua fala, assim, e acho que é um momento importante a gente estar podendo trazer a questão do pensamento decolonial nesse sentido, né? Então, assim, fiquei aqui emocionada te ouvindo falar de como que a gente precisa desconstruir em todos, né, em todas as pontas do sistema, não apenas na clínica, não apenas, enfim, nas nossas narrativas. Incrível. Muito obrigada. Queria agora passar a palavra para a professora Luísa Abzang. Deixa eu ler aqui o currículo, gente, porque eu me perco, só um minuto.